Olá, queridos alunos. Então, sou a professora Amália Guimarães, do portal Evolve. A nossa aula, ela trabalhará uma temática referente à Amazônia brasileira. Por que eu frisei Amazônia brasileira? Porque existe uma Amazônia internacional. Então, trabalhamos domínios morfoclimáticos na nossa aula anterior e fazendo uma sequência para que a gente entenda toda a territorialidade, a nossa espacialidade, nós vamos trabalhar hoje a Amazônia. Então, quando eu falo em Amazônia brasileira, é a Amazônia legal. É a Amazônia legal que é distinta da Amazônia real ou internacional. Então, primeiro, a ideia, nós temos uma ideia equivocada que a Amazônia seja exclusiva do nosso território. Além do Brasil, a Amazônia se estende em mais 7 países da América do Sul, a Pan-Amazônia. Agora, 60% da Amazônia, de fato, ela está no nosso território. Talvez por isso a gente ache que ela é tão nossa. Não é isso? Mas se você perguntar a um peruano, a um boliviano, olha, a um colombiano, qual o maior patrimônio biológico do seu país? Provavelmente eles te responderão a floresta amazônica com toda a sua riqueza. Então, a Amazônia, existe a Amazônia real, que é a Amazônia internacional, e existe a Amazônia legal, instituída na década de 60, não é isso? Por vários órgãos que nós vamos desenvolver, órgãos federais, chamada Amazônia Legal, Amazônia Brasileira. Observe no mapa. Aqui eu tenho o mapa dos domínios, no qual, na coloração verde, eu tenho o domínio amazônico. Na próxima imagem, eu tenho, à minha direita, a Amazônia Legal. A Amazônia Legal, ela é constituída por toda a região norte, pelo estado do Mato Grosso, então parte do centro-oeste, e por parte do nordeste, que é o Maranhão Ocidental. Esta é a Amazônia brasileira, esta é a Amazônia Legal. No mapa maior, numa imagem de satélite, nós observamos o que chamamos de Amazônia Real. E vejam, o percentual, 60% desta Amazônia encontra-se no Brasil. Então, 60% do território brasileiro é amazônico. Então, os 60% aí fica fechado, tanto em relação à Amazônia Real, como em território brasileiro, a Amazônia Legal, ela ocupa praticamente 60%, quase 60%. Então, toda a região norte, o Mato Grosso é um estado amazônico, lembrar disso no Enem, o Mato Grosso é um estado amazônico e o Maranhão Ocidental é também amazônico. Então, aqui eu tenho a Amazônia Legal. Legal ou brasileira, Amazônia Internacional ou real. Muito bom. Vamos começar analisando a Amazônia em relação ao clima. Que lembra que nós já conversamos que o clima é o principal fator da natureza. Então, a condição climática, ela determina inúmeras características de solo, que são as características edáficas. Se chove muito, o solo é bem desenvolvido. Bem desenvolvido não significará ser fértil, significará ser espesso, ter todos os horizontes bem distintos. Se chove pouco, o solo é raso, então o clima é o principal fator. Qual é o clima amazônico? Então, primeiro dado. Amália, qual é o clima da Amazônia? O clima amazônico é o clima equatorial. É o clima que homenageia o círculo máximo da Terra, que é o Equador. Então, quando eu falo equatorial, é um clima com baixas pressões atmosféricas. As baixas pressões, elas justificam que as chuvas sejam volumosas e constantes o ano inteiro. Não há estação seca na Amazônia. Então, é um clima, olha só, que está próximo ao Equador. Então, clima equatorial.
super quente. As temperaturas médias amazônicas são sempre elevadas. Lá na Amazônia, não existe essa percepção de inverno, quer seja no solstício de inverno, quer seja no solstício de verão, as temperaturas médias são muito elevadas. Então, eu tenho um clima quente, eu tenho um clima com uma variação térmica mínima no decorrer do ano, eu tenho um clima no qual predominará as baixas pressões que justificam as chuvas convectivas em toda a Amazônia. Não existem chuvas frontais, apenas essas chuvas de convecção. E eu tenho um clima onde eu tenho um índice de albedo muito reduzido. O que é o albedo? Vamos lembrar aí. O albedo é o índice de refletividade da luz solar. É o índice de reflexão da luz solar. Então, se o índice de albedo é baixo em uma determinada região, significará que a capacidade desse espaço de retenção da luz solar é muito alta. Então, ela reflete menos porque ela capta mais energia solar. Então, quanto menor o albedo, maior a temperatura média. Então, aí na Amazônia, a floresta, o verde escuro, fará com que haja uma maior captura, uma maior retenção de energia solar. Então, o índice de albedo é muito baixo. Eu tenho uma região onde a variação, a amplitude térmica também é muito pequena. Então, o clima equatorial, marcado por sistemas atmosféricos como a massa equatorial continental, a MEC. A massa equatorial continental é a única massa de ar formada sobre o território brasileiro. Gente, e essa massa de ar, ela é a mais importante. Ela é criada devido à evapotranspiração das matas amazônicas e ela é geradora, ela é generosa porque ela produz chuvas que abastecem uma boa parte do país, Sudeste, até mesmo a região do sertão. Muitas chuvas que caem no sertão são provenientes da Amazônia, são águas amazônicas. Olha que incrível. Então, essa floresta, sobre ela, eu tenho um grande sistema atmosférico chamado de massa equatorial continental, a MEC. Massa equatorial continental é a massa de ar mais importante do Brasil e ela é formada sobre a Amazônia. Vamos analisar agora o pluviograma para você entender bem essa questão gráfica. Acompanhe comigo. Aqui eu tenho à esquerda um pluviograma. O pluviograma, ele tem dois dados muito importantes. Cada coluna é uma coluna de chuva mês a mês. Então, são 12 meses, de janeiro a dezembro. Eu tenho aqui, deixa eu colocar os óculos, eu tenho o Alpés, no estado do Amazonas, um município, e nesse município, que é um padrão amazônico, eu tenho um volume de chuvas que geralmente, veja, é quase de 3.000 milímetros anual, chove muito. Aqui eu tenho colunas altas, vejam, chove mais nos primeiros meses do ano. O segundo semestre chove menos, mas eu também tenho chuvas aqui mensal superior a 150 milímetros, é bem significativo. Então, pelo pluviograma eu tenho em azul as colunas que indicam o volume de chuvas. Aqui eu tenho um clima equatorial, um clima onde chove mais de 2.500 milímetros, então são chuvas constantes, há uma regularidade pluviométrica. Aquela ideia que chove quase todos os dias na Amazônia, em parte da Amazônia. E em verde, aqui eu tenho uma linha térmica. Aqui é a variação térmica que observamos que ela é mínima. As temperaturas médias são elevadas o ano inteiro. Então, essa é uma região
próximo ao Equador, né, isso com baixas latitudes, e eu tenho uma temperatura média acima de 25 graus. Essa condição de calor, de umidade e de luminosidade, ela se materializa nessa imagem. Observem, uma floresta complexa, águas e matas. Então, tem 3 elementos atmosféricos: calor constante, umidade elevada. E nós já vimos que há uma grande luminosidade nessa região das baixas latitudes. Como é que isso aparece? Como é que se materializa na paisagem? Com florestas como esta. Quais são as características das florestas amazônicas? Vamos lá. Eu vou trazer para vocês 4 características dessas matas. As matas amazônicas, primeiro, são matas muito diferentes, são heterogêneas, são heteróclitas. Existem as matas que nós chamamos de igapó, aquela mata que fica praticamente no leito do rio, ela permanece inundada na maior parte do ano. Existem as matas de várzeas, periodicamente inundadas, que ocupam as planícies aluvionais, e existem as matas que ocupam as depressões e os planaltos, chamadas de matas de terras firmes. Vamos lá, mais uma vez. Existem 3 tipos de matas. Ah, Amália, mas por que existe tamanha diversidade no porte arbóreo? Pelo relevo. Olha lá, o fator que justifica essa heterogeneidade é a topografia. Então, na área do leito menor do rio, existem florestas menores, a mata de igapó ou caapó, em Tupi-Guarani. Na planície, na extensa, estreita planície do rio Amazonas, nós temos as matas de várzeas. Essas matas são muito especiais. Por que elas são especiais? Porque são as únicas matas que se desenvolvem sobre solos férteis. A Amazônia, de uma forma geral, possui solos muito pobres, latossolos lixiviados. Latossolos lixiviados por conta da grande concentração de chuvas. Então, as águas retiram dos solos os sais minerais, empobrecendo esses solos. Mas aí, na planície do rio Amazonas, eu tenho um solo chamado de aluvião. Os solos aluvionais são sempre férteis. Então, na planície do rio Amazonas, como em qualquer outra planície inundável, você vai colocar que existem solos férteis. Então, a região da planície amazônica desenvolve-se a mata de várzea. E na área das terras que nunca sofrem inundações, chamadas de terras firmes, depressões, o relevo que predomina na Amazônia é o relevo de depressão. A depressão é o relevo predominante na Amazônia. E nas áreas de planaltos eu tenho as chamadas matas de terras firmes, ou CAET. CAET é exatamente a mata de terra firme, aquela que não sofre inundação. Então, lembrar que as matas amazônicas são matas constituídas por árvores perennifólias e latifoliadas. Por que elas são perennifólias? Ora, porque aí eu tenho muita umidade, são florestas higrófilas. Lembrar de um termo, as matas são ombrófilas. Ombrófilas porque são florestas formadoras de chuvas. Lembram do fenômeno? É bom reforçar o fenômeno dos rios voadores. O fenômeno dos rios voadores são os fluxos de ar
que partem, se originam ali sobre a Amazônia, são desviados pela Cordilheira dos Andes e provocam chuvas em boa parte do país. Então, esse fenômeno é chamado dos rios voadores. Então, eu tenho uma floresta formadora de chuvas, a evapotranspiração dessas matas. Eu tenho uma floresta muito densa. As árvores são muito próximas umas às outras, é uma floresta compacta, com uma grande densidade botânica. Eu tenho uma floresta com um banco genético extraordinário. Então, há uma heterogeneidade, a variabilidade botânica da Amazônia é singular no mundo. Por isso a gente fala assim que a Amazônia é a última fronteira de recursos naturais do país, do planeta, do país, não só do Brasil, mas em escala global. Então, uma gigantesca fronteira de recursos naturais, não só, digamos, no aspecto de recursos mineralógicos, não só no aspecto de recursos hídricos, eu tenho a maior reserva de águas doces do mundo, tanto em área superficial como em área subterrânea, mas também e principalmente pelo seu banco genético, pela variabilidade genética, pela heterogeneidade da floresta, a quantidade de espécies, tanto na fauna como na flora amazônica, certo? Então, sobre a floresta, 5 fatores. Vamos lá. Primeiro fator, é uma floresta heterogênea. Ela é constituída por inúmeras espécies, milhares de espécies, é uma floresta muito rica, é uma floresta que não é, digamos, monótona. A ideia de que, eu viajo para a Amazônia, eu vou ter apenas uma fisionomia, não. Existem várias fisionomias botânicas. A mata de igapó, a mata de várzea, a mata de terras firmes. Essas matas são formadas devido ao relevo. É uma floresta perennifólia, sempre verde. É uma floresta com folhas largas e grandes, latifoliadas. E essa floresta, a Amazônia, ela vem tendo um ritmo de desmatamento muito intenso. O desmatamento na Amazônia é acentuado a partir da década de 70, com o avanço das fronteiras agrícolas. Então, eu tenho hoje a Amazônia, o total da Amazônia preservada, 80%. Mas 20% de área desmatada é muito devido à espacialidade que ela ocupa. Então, se você me pergunta, Amália, a Amazônia, que é uma floresta tropical úmida, ela está muito devastada na prova? Você dirá que não. Eu tenho 80% da floresta amazônica ainda em pé, digamos, preservada por todas as imagens de satélites, todos os órgãos que monitoram a Amazônia, mas 20% está sendo, foi devastado e ela está sendo desmatada num ritmo muito acelerado da década de 70 para cá. Quais as causas principais do desmatamento? Então, principal causa do desmatamento, a pecuária bovina extensiva. O grande vilão é o gado. Então, nós estamos torrando a Amazônia, derrubando a Amazônia, queimando-a para transformá-la em campos de pastagens. Então, o primeiro dado é a pecuária bovina extensiva, que é o sistema criatório solto. Segunda causa, a monocultura de soja. Então, eu tenho aí o agronegócio. A sojicultura prosperou muito na Amazônia da década de 70 para cá. Então, o agronegócio, essa agropecuária, ela praticamente foi sendo derrubada num ritmo maior. Imagine, na década de 70, derrubarmos a floresta, vinham lá com facão. Hoje são correntões. Então, são tratores, colocam correntes em dezenas de árvores e rapidamente derruba a Amazônia, queima a Amazônia. Então, o ritmo, a velocidade de desmatamento é enorme. Então, os 2 principais fatores são o gado, a pecuária bovina extensiva. Segundo fator, a soja, principal cultura
é a monocultura da soja para exportação. A Amazônia é uma fronteira agrícola, é a nova fronteira agrícola do Brasil. Depois que o Cerrado ficou muito denso, muito já com pouco espaço de ocupação, fomos migrando para o sul da Amazônia, ali no Arco do Fogo. Vamos para a próxima imagem. Muito bem. Neste mapa, dá para a gente identificar aqui a região que eu vou colocar, denominada pelo governo federal de o Arco do Fogo. O Arco do Fogo, ele pega o Maranhão, que é a parte ocidental, toda essa área, até passa aqui um pouco, aqui pega um pouco do Acre, o norte do Acre, e esse trecho aqui do estado do Amazonas. Essa é a região de maior intervenção antrópica na Amazônia brasileira. O arco do desflorestamento e do povoamento intensivo aqui nessa região. Qual é o problema ambiental dessa área? Então, nós estamos derrubando a floresta para a agropecuária e inúmeros projetos são abandonados. Depois de um tempo, percebe-se um grande problema, que é o problema da savanização. É percebido, é identificado nessa região aqui, o empobrecimento botânico da floresta. Então, lembrar, na Amazônia, o problema ambiental nessa área que nós chamamos o Arco do Fogo, que é a área de máxima intervenção antrópica, é a savanização, certo? Então, Amália, o restante da Amazônia, essa área toda é a área mais preservada, olha. A Amazônia Ocidental, essa parte aqui, é a área mais preservada, é a área de praticamente intacta. Eu tenho algumas áreas aqui que são áreas que acreditamos que ainda existam muitas tribos indígenas. Aqui, tribos indígenas, digamos que nunca tiveram contato com o homem, nessa área aqui. Essa região ocidental, principalmente o Pará, o Mato Grosso, a parte do Maranhão, essa é a área de muita intervenção humana. De muita intervenção. A área oriental, a parte oriental, entra aqui o garimpo. Vamos lá. Falei de garimpo para trabalharmos um tópico. Gente, a Amazônia é uma fronteira tão incrível, porque além dessa questão da água, de ter um grande reservatório de águas superficiais, que é o maior rio do mundo, não só em extensão, mas em volume d'água, que é a Bacia Hidrográfica Amazônica, de ter o maior aquífero, o maior reservatório de águas subterrâneas do mundo, que é o Alter do Chão, além de ter recursos hídricos, além de ter a maior potabilidade mundial, esse Brasil é a maior potência em potabilidade, é graças à Amazônia. Além dos recursos genéticos que nós trabalhamos, dos recursos hídricos, a Amazônia tem muitos recursos mineralógicos, tem um subsolo muito complexo. E quando eu falo em subsolo complexo, para o Enem, eu quero que você aprenda duas coisas. Atentos. Primeiro, se os terrenos forem cristalinos, por exemplo, na Amazônia, aqui no Pará, observem no mapa. Nessa região do Pará, eu tenho aqui a Serra dos Carajás. Essa região, ela é muito rica em minério de ferro, ferro para exportação. Nessa região aqui do Pará, eu tenho muito minério de ferro, eu tenho manganês, aqui eu tenho ouro. Então, se os terrenos, aqui, olhem para mim aqui, se os terrenos forem ricos em minerais metálicos, é porque a estrutura geológica é datada do pré-cambriano. São terrenos os mais antigos. Vou reforçar. Se eu tenho numa região
uma riqueza mineralógica, minério de ferro, manganês, ouro. Eu tenho na Amazônia, na fronteira do Pará com o estado do Amazonas, eu tenho a maior reserva nacional de bauxita. A bauxita é exatamente o minério que vai promover na metalurgia a formação do alumínio. Então, eu tenho a maior reserva de bauxita aí nessa fronteira, o que nós chamamos a província de Oriximiná. Em Oriximiná, aí na fronteira do estado do Pará com o Amazonas, eu tenho bauxita. E a bauxita é o minério que serve para produzir um metal, o alumínio. Assim como o ferro, que é explorado de Carajás, enviado para o mercado asiático, vai ser transformado em aço, numa siderurgia. Então, todos esses minerais metálicos, eles foram formados em um tempo geológico muito profundo, que é um tempo que nós chamamos do pré-cambriano. Então, primeira regra, só existem jazidas de minerais metálicos em terrenos pré-cambrianos, ou seja, em terrenos cristalinos, ok? Aprenderam, não é isso? Terrenos cristalinos formam minerais metálicos. Muito bem. Vamos aqui para a próxima imagem. Na próxima imagem, eu tenho a delimitação da bacia amazônica. Olha que lindo esse mapa. Eu tenho duas imagens muito didáticas. À minha direita, um bloco diagrama com uma região baixa, uma sinéclise, que é essa depressão aqui natural, preenchida por sedimentos. Esses sedimentos aqui é uma bacia sedimentar, é uma estrutura geológica mais recente. Então, essa estrutura formada por sedimentos, ela tem um potencial de acumular o quê? O que é possível eu ter, digamos, em uma rocha sedimentar que tem poros, que tem porosidade? Ela pode armazenar o quê? Óleo, petróleo. O petróleo mais valioso, o petróleo mais leve do Brasil, fica exatamente na Amazônia. Então, olha que incrível. A bacia sedimentar amazônica, que armazena o maior aquífero do mundo, o Alter do Chão, tem também petróleo leve, petróleo de qualidade, que a Petrobras explora aí. Então, eu tenho uma região, rochas sedimentares, uma sinéclise, essa região côncava, essa região preenchida por sedimentos, e esses sedimentos armazenam água, armazenam óleo, armazenam gás natural. O estado do Amazonas é autossuficiente em energia devido ao grande gasoduto que liga até Manaus. Então, eu tenho ali um grande gasoduto que faz com que o estado seja autossuficiente no aspecto energético. Então, olhem de novo aqui o bloco diagrama. Essa imagem, ela já vai nos conduzir a uma estrutura geológica que nós chamamos de bacias sedimentares. E aqui no mapa, eu tenho exatamente a área, aqui em verde, delimitada de terrenos sedimentares. Então, nesses terrenos sedimentares aqui, passa o rio Amazonas, aqui eu tenho a planície do rio Amazonas, que é uma planície estreita, que é uma planície ribeirinha. Não é o relevo que predomina na Amazônia, não é a planície, é a depressão, lembrar isso. E depressão é uma superfície de erosão. Atentos, depressão não é aquela ideia, olha, a depressão é uma área receptora de sedimentação. O conceito de depressão no Brasil, geomorfológico, significa uma área de uma altimetria de 300 metros, em média. Então, é uma superfície submetida à erosão. A única superfície de relevo acumulativa,
ou seja, por estar numa área mais baixa do que toda a região circundante, é a planície. E a planície na Amazônia é uma planície estreita, é uma planície que vai acompanhando todo o rio Amazonas. Essa parte aqui é uma área que eu quero que vocês fiquem atentos. É a área que nós chamamos o Golfão Amazônico. Vejam, os sedimentos trazidos pelo rio Amazonas, aqui é a foz do rio Amazonas, chegam nessa região e formam um arquipélago belíssimo, um arquipélago flúvio-marinho. Aqui eu tenho inúmeras ilhas, entre elas Marajó. Essa grande ilha aqui é a ilha de Marajó, ilha formada, sedimentos formados pelo rio. É o rio que despeja nessa região muitos sedimentos aqui. Esses sedimentos vão acumulando e vai criando ali várias ilhas costeiras. Um outro dado, eu quero lembrá-los que o rio Amazonas é um rio, que a gente fala a Bacia Hidrográfica Amazônia, ela é internacional. É um rio que nasce lá no sul do Peru, na Cordilheira dos Andes. Por isso, o rio Amazonas tem um regime pluvio-nival, ou seja, o rio ele se abastece tanto das águas das chuvas, como das águas de degelo da Cordilheira dos Andes. É a única bacia hidrográfica brasileira que possui um regime misto, plúvio, ou seja, das chuvas, nival ou niveal da neve, do degelo lá ao sul do Peru. Muito bem, então, passando agora, essa imagem belíssima da floresta amazônica, olha, parece um tapete verde sobrevoando esse misto aqui de matas e águas. E aqui eu quero que vocês percebam uma característica hidrográfica da Amazônia. Qual é essa característica? Aqui, olha, o rio Amazonas, ele vai meandrando, ele vai desenvolvendo essas curvas, são meandros, é uma forma de relevo, meandro, aqui ó, meandro, essa forma de relevo, são essas curvas que um rio desenvolve. Vamos lembrar o que são meandros. Meandros são fisionomias de relevo criadas exclusivamente em uma planície. Então, quando um rio percorre uma planície, esse rio vem com baixa velocidade, com uma grande carga de sedimentos, por isso as suas águas ficam turvas, escuras, não é isso? E eu tenho essas águas, esses sedimentos em suspensão, e aí eu vou tendo uma área de erosão com uma área de deposição, são os meandros. Então vai formando essa geografia incrível do rio Amazonas, com essa floresta, voltem aqui para a imagem, com essa floresta, que é uma floresta, a grande floresta amazônica aí. No interior dessa floresta, nós temos uma diversidade incrível, porque existem muitas plantas epífitas, há um elevado grau de endemismo, existem muitas samambaias, muitos cipós. Não é fácil circular a Amazônia, devido a essa imagem, há uma grande densidade botânica. Quando a floresta ela é aberta e homogênea, favorece a exploração. Quando a floresta ela é diversa e fechada, dificulta. Então vejam que eu tenho aqui uma floresta muito emaranhada. São as florestas quentes, as florestas tropicais. Esta outra imagem, ela mostra o perfil amazônico. O perfil do relevo, olha só, eu tenho ao norte o Planalto das Guianas, o Planalto Norte Amazônico, ao sul a área dos planaltos sedimentares. Eu tenho na área central aqui o rio Amazonas, a área mais clara, essa região aqui é o nível das enchentes, quando há o transbordamento. O azul, essa parte um pouco um tom mais escuro, é exatamente o leito menor, é o nível de águas do rio. É um rio perene, é o rio mais caudaloso do mundo.
Eu tenho topograficamente a cor amarela, uma cor rosa, que significam que são terrenos sedimentares. Essa é uma bacia sedimentar. Então, o rio desenvolve-se sobre uma estrutura sedimentar, sobre uma estrutura mais recente. Ao norte, terrenos cristalinos, serranos, os pontos mais altos do Brasil estão aqui no Planalto Norte Amazônico, Planalto das Guianas, e na parte sul eu tenho exatamente a área dos chapadões brasileiros, que são os planaltos sedimentares. Lembrar que os solos, vamos falar dos solos amazônicos, um outro tema muito forte no nosso Enem. Os solos amazônicos são solos muito pobres em sais minerais. Por que são muito pobres? Devido à lixiviação. A lixiviação é um fenômeno natural. A ação das águas das chuvas, retirando deste solo, que é bem desenvolvido, que é bem profundo, os sais minerais. Então, são solos profundos, solos latólicos, então são solos tropicais, bem espessos, com horizontes bem distintos. Eu tenho uma camada orgânica, uma camada umífera, chamada de serrapilheira, muito forte, quando você vai, digamos, percorrer a floresta, fazer uma incursão na floresta amazônica, você vai estar pisando sobre a camada orgânica, sobre o que nós chamamos de serrapilheira, que ali eu não posso considerar rigorosamente solo, porque não tem sais minerais, eu só tenho material orgânico. Então, os solos amazônicos, de uma forma geral, você dirá que são solos pobres, exceto os solos que se desenvolvem na planície, chamados de aluviões. Então, os solos de planícies inundáveis, a planície amazônica, são férteis. Os solos do restante da área, da depressão, do planalto, da área que hoje vai estar sendo mais ocupada pela monocultura. Mas, Amália, como é que pode a monocultura avança sobre terras pobres, sobre solos pobres? Isso não é problema, a tecnologia intervém aí. Se o solo é ácido, nós corrigimos com a calagem. Então, para cada problema, existe uma intervenção, existirá uma solução. Então, eu não posso dizer que seja um obstáculo para o avanço agrícola, uma questão edáfica, uma questão de solo. Os solos amazônicos são solos, de uma forma geral, pobres, excetuando os aluviões que ficam às margens do rio Amazonas, que periodicamente inunda e, quando inunda, vai fazer uma reciclagem. Eu vou repor ali a todos os nutrientes perdidos. Um dado importante, e aí é algo que eu acho incrível, é sabermos que na Amazônia, que os solos são pobres, tem uma corrente de ar que vem do deserto do Saara. Olha que incrível! As tempestades de poeira saariana atingem a Amazônia. E aí, quando essa poeira chega na bacia amazônica, de uma certa forma, alimenta a Amazônia com os sais minerais que ela tanto precisa. Olha como está tudo interligado. Isso eu não posso trabalhar muito separado, é um conjunto, é um complexo o nosso planeta. Então, as tempestades de poeira do Saara são acompanhadas pela NASA. Então, quando está mais seco a região do Sahel, que é o sul do Saara, tem mais tempestades de poeira, e aquelas micropartículas de sedimentos são deslocadas pelo Atlântico, chegam em parte da Amazônia e enriquece a Amazônia, repõe a Amazônia ali dos sais minerais. Mas logo depois vem as chuvas retiram os sais minerais, conduz tudo isso para o rio, as águas dos rios ficam cheias de sais minerais, quando transbordam, inundam e formam ali as várzeas, que são as planícies, e essas planícies elas ficam férteis, ok? Então, lembrar que na Amazônia, que eu tenho essa natureza incrível que nós falamos aqui sobre clima, vegetação, relevo, hidrologia, geologia,
solos, que essa é uma região que tem muitos conflitos, é uma região que tem muitos interesses. Garimpo é uma região que tem muitos conflitos indígenas. A maior área de violência rural do Brasil fica na Amazônia e nós vamos trabalhar questões. Nossa próxima pauta são questões do Enem, as melhores questões do Enem sobre a Amazônia brasileira. Então, a nossa aula sobre a Amazônia brasileira, nós tínhamos a parte teórica e agora a prática. Vamos prestar bem atenção ao texto, alguma imagem e principalmente ao comando da questão. Primeira questão sobre o tema Amazônia brasileira. A convecção na região amazônica é um importante mecanismo da atmosfera tropical e sua variação em termos de intensidade e posição tem um papel importante na determinação do tempo e do clima dessa região. A nebulosidade e o regime de precipitação determinam o clima amazônico. Olha só que texto pequeno e já com tantas informações aí que a gente vai aproveitar. Primeiro a palavra convecção. Então, chuvas convectivas, um mar quente, leve que sobe. Mecanismo da atmosfera tropical. Depois fala nebulosidade e um regime de chuvas determinam o clima amazônico. O mecanismo climático regional descrito está associado à característica do espaço físico de. Então, qual é a característica? O comando da questão pede a característica do espaço físico. Alternativa A, resfriamento da umidade, é aquecimento. Então, o erro da alternativa A é a palavra resfriamento. Eu tenho, na verdade, um ambiente marcado pelo calor. B, variação da amplitude de temperatura. Na Amazônia, meus queridos alunos, nós teremos a menor variação térmica. Temos uma elevada pluviosidade, mas há uma reduzida amplitude térmica anual. Então, variação da amplitude é falsa. Estou destacando aqui os distratores, o que pode te confundir aí. Alternativa C, dispersão dos ventos contralísios. Outro erro aqui. Nós temos na Amazônia uma convergência dos fluxos dos alísios. Então, é uma área receptora dos alísios de sudeste e dos alísios de nordeste. Então, não é uma área dispersora, é uma área receptora de fluxos de ar. Por isso que ela é tão instável, por isso que ela, numa imagem de satélite, vai vir com muitas nuvens. Alternativa D, existência de barreiras de relevo. Na Amazônia, o relevo predominante é um relevo de depressões. Depressões, eu tenho depois planaltos, eu tenho uma planície, então não vou ter nenhum fator altitude que seja relevante para justificar o clima, ou seja, as altitudes médias são mais baixas. Alternativa D está errada por barreiras de relevo. Agora, alternativa E, nós vamos marcá-la porque fala de convergência dos fluxos de ar. Fluxos de ar são os alísios, os ventos alísios, que são os ventos tropicais, ok? Então, fluxos de ar, circulação atmosférica na Amazônia, alísios de sudeste, alísios de nordeste, gabarito E para essa questão muito bem produzida do nosso Enem. Primeira questão, vamos agora para a segunda questão. A moderna conquista da Amazônia inverteu o eixo geográfico da colonização da região.
Desde a época colonial até meados do século XIX, as correntes principais de população movimentaram-se no sentido leste-oeste, estabelecendo uma ocupação linear articulada. Nas últimas décadas, os fluxos migratórios passaram a se verificar no sentido sul-norte. Então, nas últimas décadas, nós tivemos uma mudança nos fluxos migratórios na ocupação humana na Amazônia, conectando o centro-sul à Amazônia. O comando da questão diz: o primeiro eixo geográfico de ocupação das terras amazônicas demonstra um padrão relacionado à criação de. Então, o primeiro eixo geográfico, numa leitura atenta, é no sentido leste-oeste. Leste-oeste, certo? Então, o que é que ele vai estar relacionado, esse padrão de ocupação humana leste-oeste? Alternativa A fala: núcleos urbanos em áreas litorâneas. Falso. Eu tenho uma grande Amazônia, lembrar que eu estou falando aqui da Amazônia brasileira, que não é a região norte apenas, ela ultrapassa, ela chega no Maranhão, ela chega no Mato Grosso, partes aí do Nordeste, Maranhão, e do Centro-Oeste, o Mato Grosso. Então, litorânea, eu descarto logo. Letra B, centros agrícolas modernos no interior. De forma nenhuma. Meados do século XIX, nós não vamos ter aí essa agricultura moderna, ocupações modernas na Amazônia. Nós estamos ali num período ainda pós o ciclo, né, isso, surto da borracha, as drogas da Amazônia. Nós estamos numa ocupação muito em função dos serviços florestais prestados pela floresta amazônica. Não haviam esses modernos, era tudo muito tradicional. A letra C, vias férreas, o modal férreo entre espaços de mineração. Falso. A mineração na Amazônia é muito mais recente, uma mineração de grande porte, tem a ver com o projeto Radan, década de 70 até meados da década de 80. Então, as grandes reservas amazônicas, elas começaram efetivamente a serem mais exploradas para exportação a partir da década de 70, e não nesse contexto da questão aí. Faixas de povoamento ao longo das estradas. A região amazônica é aquela em que a população amazonida utiliza muito os rios, são as estradas que andam, então são embarcações, a população ribeirinha. Então a Transamazônica é um projeto do período militar da década de 70, então não tem um contexto temporal que a questão nos pede. A alternativa ela está muito coerente, porque fala: o eixo de ocupação, primeiro, que é leste-oeste, tem a ver com a proximidade dos grandes rios, certo? Então, o gabarito responde a questão número 2. Vamos para a terceira questão. A floresta amazônica, com toda a sua imensidão, não vai estar aí para sempre. Foi preciso alcançar toda essa taxa de desmatamento de quase 20 mil quilômetros quadrados ao ano na última década do século XX, para que uma pequena parcela de brasileiros se desse conta de que o maior patrimônio natural do país está sendo torrado. Um processo econômico que tem contribuído na atualidade para acelerar o problema ambiental descrito é. Então, preste atenção aqui que eu vou te falar. Devastação da Amazônia, o desflorestamento da Amazônia, que nós aprendemos na aula, que fica na porção meridional, numa região intitulada de o Arco do Fogo, ou a área do povoamento intensivo. Então, eu não tenho de forma aleatória toda a Amazônia, é mais a parte sul.
Então, nessa parte sul, nós temos causas. Quais as causas principais do desflorestamento da Amazônia? É exatamente a expansão da fronteira agrícola. Hoje, o grande vilão é o sistema criatório extensivo, a pecuária bovina, e depois vem a monoexportação da soja, essa importante oleaginosa. Então, observa que eles colocaram, quem construiu a questão, uma questão muito boa, recente do Enem, trouxe todos os dados relativos corretos sobre a floresta amazônica, porém, apenas uma, ela responde ao comando. Processo econômico que tem contribuído na atualidade para acelerar, não é para retardar, é para potencializar o problema ambiental descrito, que é o problema do desmatamento. Alternativa A fala de expansão do projeto Grande Carajás, falso. Grande Carajás foi década de 70. B, difusão do cultivo da soja com a implantação de monoculturas mecanizadas, sistema agrícola intensivo. Alternativa B, coerente, ela responde, entenda aí como fronteira agrícola. Começou no centro-oeste, saturou e foi para o sul da Amazônia. Gabarito B, nós já temos a nossa resposta. Mas nós estamos aprendendo, então vamos ver qual o erro da C. Construção da rodovia transamazônica não é da atualidade. Tudo isso são, todas as frases estão corretas, mas apenas uma responde ao comando, na atualidade. D. Criação de áreas extrativistas do látex, das seringueiras para os chamados povos da floresta. As reservas extrativistas vegetais, como a grande reserva Chico Mendes no Acre, são áreas que preservam a floresta. Elas não degradam o banco genético. Elas precisam manter os seringais para que o povo da floresta sobreviva dessa atividade. Então, a alternativa D é um distrator aí. Ela não tem, digamos, ela isoladamente, as demais estão corretas, não na atualidade, mas a alternativa D, quando eu falo de áreas extrativistas, eu estou falando de uma atividade preservacionista. Alternativa E, ampliação do polo industrial na Zona Franca de Manaus, visando atrair empresas nacionais e estrangeiras. Nós aprendemos já que a Zona Franca de Manaus foi criada em 1967. É uma área isenta de impostos para efetivar a ocupação humana, é isso, o povoamento naquela região de Manaus ali. Então, eu tenho um distrito industrial com indústrias montadoras ou maquiadoras. Também não tem a ver com o efetivo desmatamento que há na Amazônia. Então, é fronteira agrícola, é agronegócio, é agropecuária, gabarito D, e muita atenção para esse tipo de questão que vai vir sempre na prova. Quarta questão. Calcula-se que 78% do desmatamento da Amazônia tenha sido motivado pela pecuária. Veja aqui, cerca de 35% do rebanho nacional está na região. E que pelo menos 50 milhões de hectares de pastos são pouco produtivos. A leitura com destaque, você vai, a prova é sua, grife, faça, destaque o que você percebe mais importante. As questões tendem a serem cada vez mais enxutas, textos menores e que você não pode desprezar. Então, aqui eu tenho dados já no início do texto bem importantes. Está dizendo que 78% do desmatamento está ligado à pecuária e que 50 milhões de hectares de pastos são pouco produtivos. Aí, enquanto o custo médio para aumentar a produtividade de 1 hectare de pastagem é de R$ 2.000, o custo para derrubar igual área é estimado em R$ 800. Veja aí o descompasso.
o que estimula novos desmatamentos. Adicionalmente, madeireiras retiram as árvores de valor comercial que foram abatidas para a criação de pastagens. Os pecuaristas sabem que problemas ambientais como esses podem provocar restrições à agricultura, à pecuária, nessas áreas, a exemplo do que ocorreu em 2006 com a soja. Então, termina restringindo a agricultura aí, se não tiver um cuidado, né, isso nessa deteriorização de pastagens, o qual posteriormente foi proibido em áreas de floresta. Olha que bela questão. A partir da situação problema descrita, conclui-se que o desmatamento na Amazônia decorre principalmente da exploração ilegal de árvores de valor comercial. Falso. O texto nos fala que estamos derrubando a Amazônia para transformá-la em campos de pastagens. Falso aí. B. Um dos problemas que os pecuaristas vêm enfrentando é a proibição do plantio de soja. Isso aí foi os agricultores no ano de 2006. As áreas de florestas foram proibidas agora para a agricultura. C. A mobilização de máquinas e de força humana torna o desmatamento mais caro que o aumento da produtividade de pastagens, mais barato. Então, é muito mais, o texto coloca, mais, digamos, lucrativo para aqueles que ocupam, no lugar de recuperar a área, de melhorar a área de plantio, simplesmente é fácil hoje derrubar a floresta com as novas técnicas utilizadas. D. O superávit comercial decorrente da exportação de carne produzida na Amazônia compensa a possível degradação ambiental. Não compensa. É comprovado que os custos ambientais são altíssimos, que eu tenho que cada vez mais explorar de forma sustentável, respeitando a dinâmica da área e pensando sempre nas futuras gerações. Isso se chama responsabilidade socioambiental. A alternativa é a recuperação de áreas desmatadas e o aumento de produtividade das pastagens podem contribuir para a redução do desmatamento na Amazônia. Perfeita alternativa, ela está exatamente refletindo o texto e o seu conhecimento, porque não é só texto, eu tenho que ter um conhecimento que antecede o texto. Então, é preciso a recuperação de áreas degradadas na Amazônia, é preciso aumentar a produtividade de pastagens. Essa foi a quarta questão, gabarito E. Vamos para a última questão do bloco da Amazônia brasileira. As queimadas, cenas corriqueiras no Brasil, consistem em prática cultural relacionada a um método chamado de limpeza de terra, para introdução e ou manutenção de pastagens e campos agrícolas. Esse método consiste em derrubar a floresta, esperar que a massa vegetal seque, atear fogo, para que os resíduos grosseiros, como troncos e galhos, sejam eliminados e as cinzas resultantes enriqueçam temporariamente o solo. Todos os anos, milhares de incêndios ocorrem no Brasil, em biomas como o Cerrado, a Amazônia e a Mata Atlântica. As taxas tão elevadas que se torna difícil estimar a área total atingida pelo fogo. O modelo sustentável de desenvolvimento consiste em aliar necessidades econômicas e sociais, olha a questão da sustentabilidade na questão, a conservação da biodiversidade e da qualidade ambiental. Nesse sentido, o desmatamento de uma floresta nativa, seguido da utilização de queimadas, representa. Veja, olha o comando, desmatamento de uma floresta nativa. Grife na sua prova, o comando.
Eu estou grifando aqui e você fará o mesmo. Um método eficaz para a manutenção da fertilidade do solo. Falso. A leitura do texto fala que é temporário, que essas cinzas enriquecerão o solo por pouco tempo. Então, essa manutenção está falso. B. Atividade justificável, tendo em vista oferta de mão de obra. Falso. Eu não terei uma atividade aí empregadora de um montante significativo de mão de obra. C. Ameaça à biodiversidade e impacto danoso à qualidade do ar e ao clima global. Então, o desmatamento seguido da utilização de queimadas representa, de fato, uma ameaça à biodiversidade, então há uma perda de biodiversidade, ao impacto danoso à qualidade do ar e ao clima global. Olhem para mim aqui, vejam que interessante. A Amazônia é a grande umidificador global. Então, acabar com aquela ideia de pulmão do mundo. Se eu estou queimando a Amazônia, eu estou dificultando, digamos, que a floresta cumpra a sua melhor função ambiental, que é de sequestrar o dióxido de carbono. A redução de carbono na atmosfera depende do florestamento. Se a gente queima, pelo contrário, a gente intensifica a crise climática. Então, a alternativa C, uma das questões melhores do Enem, essa alternativa C, muito bem construída aí quando fala em âmbito global. A alternativa D está errada porque coloca destinação adequada para os resíduos sólidos resultantes da exploração da madeira. Nós vimos já na Amazônia entender muito isso, porque a agricultura é um tema forte, a agropecuária é muito forte, que a pecuária é extensiva, a agricultura é intensiva e que hoje a pecuária é o grande vilão, pela forma de pastagens que nós temos. Então, não tem a ver com a exploração de madeira, e sim com a agropecuária. A alternativa é valorização de práticas tradicionais dos povos que dependem da floresta para sua sobrevivência. Mas, Amália, isso também não é verdade? Eu tenho aqui um padrão descrito da rotação de terras, da agricultura itinerante. Mas o impacto gerado, quando isso é ocupado numa proporção maior, é o impacto de mudar o clima global, de diminuir as chuvas, de gerar ali um problema ambiental chamado, anote, savanização. Então, concluímos. Muito obrigada pela companhia, pela presença. Eu acredito que vocês aprenderam bem sobre a importância da Amazônia no Brasil e no mundo. Vamos agora para uma próxima aula.